O programa Mais Médicos voltou, mas dessa vez concentrado nos profissionais brasileiros. É uma boa notícia, né? Mas traz consigo aquela discussão que é meio estéril, que é meio árida, sobre os cubanos serem ou não guerrilheiros infiltrados no Brasil. Sabe, né, o Mais Médicos ele foi descontinuado pelo governo Bolsonaro, né, mas as coisas aos poucos vão mudando e algumas coisas que o Bolsonaro desfez agora são refeitas. Vamos começar aqui pelo Metrópolis. Mais Médicos reabre com 15 mil vagas. Prioridade é para formados pelo FIES. E aí o Metrópolis traz lá as informações e tal a respeito dessa prioridade aí que os formandos do FIES estão ganhando, né? 15 mil vagas, bolsa de 13 mil. A prioridade aqui é o interior, né? Que sempre foi o foco do programa Mais Médicos. Não era difícil ir buscar tratamento no interiorzão do Brasil e encontrar os profissionais que foram nos trazidos aí por esse programa, né? Vamos para o texto do Metrópolis para a gente ver se encontra mais informações? A gente encontra, olha lá. Ó. Então, Mais Médicos original contratava majoritariamente estrangeiros, principalmente os cubanos, né? Aí o programa repaginado vai priorizar os brasileiros. O ministro da Casa Civil também disse lá que o foco vai ser validar os diplomas de medicina desses brasileiros que estão formados no exterior. Então, os médicos brasileiros eles continuam a ter preferência na seleção dos editais. Quem está dizendo isso é o ministro da Saúde, ou a ministra, que é a Nízia Trindade. Né? E também o Camilo Santana, que está no Ministério da Educação. Os dois estavam no lançamento ou no relançamento, né, do Mais Médicos. A gente já vai ver como é que foi esse lançamento ou relançamento, chame você como quiser. Eu acho que relançamento, porque é o mesmo programa, até com o mesmo nome. Apesar de ter essa mudança que eles fizeram tanta questão aí de divulgar. Né? O foco nos brasileiros está no release do Ministério da Saúde, sacou? Então eles fazem questão de mostrar isso. Vamos ouvir a fala do Lula no relançamento ou no lançamento? Queremos que todos os médicos que se inscrevam sejam brasileiros. Esse é um esforço comum da nossa ministra, esse é um esforço comum do edital, de garantir que os médicos que se inscrevam sejam médicos brasileiros formados adequadamente. Se não tiver condições, a gente vai querer médicos brasileiros formados no estrangeiro, ou médicos estrangeiros que trabalham aqui. Se não tiver, nós vamos fazer chamamento para que médico estrangeiro ocupe essa tarefa, porque o que importa para nós não é apenas saber a nacionalidade do médico, é saber a nacionalidade do paciente. Ih, lacrou! Que é um brasileiro que precisa de saúde. Ou seja, tentar acabar com Mais Médicos, tentaram vender toda a imagem negativa do Mais Médicos, de forma pejorativa, agredir, não tiveram sequer vergonha de pedir desculpas aos médicos cubanos que foram embora desse país. Tá aí o Lula, então, lá no evento do Mais Médicos, tá? Ele mencionou ali a vergonha que deveriam ter de açoitar com as piores palavras os médicos cubanos, que foram chamados de guerrilheiros, etc. e tal. Tem uma lembrança aí de 21, quando o Bolsonaro desfez o Mais Médicos. Pela Argentina, se lá tem atualmente em torno de 60 mil cubanos. O PT botou no Brasil em torno de 10 mil, né, fantasiados de médico aqui dentro, em locais pobres, para quê? Fazer células de guerrilha e doutrinação. Essa é a verdade. Tanto é que quando eu cheguei, eles foram embora, porque eu ia pegá-los. Se dá a provinha lá, bezetacil, aplica onde? Intramuscular, endovenosa, oral. Não sabe responder. Estavam aqui doutrinando. E cada cabeça, né, tinha um valor que mandava para Cuba. Dava em torno aí de 100 milhões de reais por mês para a ditadura cubana. Você tem alguma prova de que eles eram para fazer uma guerrilha e não médicos? O senhor afirma isso com base em quê? O senhor afirma isso com base em quê? Com base em quê? Com base em quê? Com base em quê? Precisa ter prova para fazer isso aí? Essa é a resposta. Precisa ter prova para dizer isso aí, né? Bom,
Ideal seria, né? Seria ter. Esse vídeo aqui é da época aí, dessa declaração do Bolsonaro, e ali a gente tem uma pesquisa extensa, com detalhe por detalhe do que era o programa Mais Médicos, né? O novo, repaginado, a gente ainda vai descobrir. O que a gente já sabe, e de novo, vamos puxar para a comunicação, para ouvir a Ana, é que houve esse esforço, não apenas de priorizar brasileiros, mas de demonstrar para os brasileiros que os brasileiros estão sendo priorizados, né? Então, todo o discurso, você ouviu ali, Ana, tem a hierarquia, né? Eu quero médico brasileiro que trabalhe aqui. Se não tiver, eu quero médico brasileiro que seja formado no exterior. Se não tiver, eu quero médico estrangeiro que trabalhe aqui. Se não, estrangeiro tá, né? Tem toda a hierarquia e no final vem aquela boa frase. Não sei quem escreveu, quem passou para ele ali, mas é excelente, né? Não interessa a nacionalidade do médico, interessa a nacionalidade do paciente. Sem dúvida, é a sua frase preferida do discurso também. Te conheço bem o suficiente para avaliar, né? Mas quero ouvir a tua palavra sobre a necessidade de deixar muito clara essa hierarquização na comunicação oficial do governo, no discurso do Lula, e aí isso repassa para as manchetes e para a maneira como o Brasil está consumindo essa informação, Ana. Dá para perceber que esse discurso é cuidadosamente escrito, né, e composto para evidenciar algo que já acontecia, mas que é preciso, né, que se evidencie, principalmente porque endereça uma das maiores não questões, né, do programa Mais Médicos, né? Vamos começar do óbvio e do começo, ou melhor, do final, ainda bem, do final, do discurso da fala do Bolsonaro, inventando uma mentira, basicamente, né, de que os médicos cubanos seriam guerrilheiros e tal, enfim, essas bobagens todas. Esse discurso é, obviamente, mentiroso, né, com base em nada, como a gente vê na própria sequência da entrevista ali, ele alimenta uma série de preconceitos, obviamente, né, muito bem alimentadinhos aí pela direita brasileira. Esses preconceitos são múltiplos, né? São xenófobos, são raciais, né? E tem a ver com esse medo da esquerda e medo do comunismo que eles inventam como um bicho-papão aí para dominar as pessoas. Mas esse medo não estava sozinho na questão dos Mais Médicos, né? A gente tem aí uma boa dose também de corporativismo na própria classe médica brasileira, que muitas vezes também apoiou esse discurso, né? De, não, os médicos cubanos estão aqui, vão roubar os empregos dos brasileiros, né? Mistura aí, né? Um sentimento de proteção, entre aspas, da classe no país, com, né, aí de novo, suas boas doses de xenofobia, né? A questão, e uma das grandes críticas que se fazia à época a esse tipo de questionamento, é que falta médico brasileiro no interior do país, nas cidades mais necessitadas, que não são os lugares, assim, vamos dizer, mais apetitosos, né, para você ganhar a vida. E aí, quando você apontava isso, logo vinha uma segunda questão. Não, mas aí passa-se a não odiar o estrangeiro, mas a querer defender, entre muitas aspas, o estrangeiro. Não, mas então vocês estão escravizando os cubanos, porque estão colocando eles numa posição aqui ruim. Então é um discurso meio, para variar um pouco, um discurso meio quântico, assim, sabe? Ele se altera de acordo, né, com o questionamento feito. E no final das contas, a única coisa que a gente tem de fato observável é isso. Sem o programa Mais Médicos, a gente não tem médicos suficientes para atender a população mais necessitada do país. É preciso, de fato, ter um incentivo para que a gente tenha esse atendimento. Muito bom, muito feliz que o governo esteja retomando o programa, e aí vou seguir totalmente essa frase que realmente foi genial, 10/10 para a redação, né? Não interessa a nacionalidade do médico, mas sim a do paciente nesse caso, e a ideia é que todo mundo tenha atendimento, mesmo nos lugares mais difíceis. E aí, está aberto para todo mundo. Se não tiver brasileiro, tem que deixar isso claro mesmo. Se não tiver brasileiro, se o brasileiro não quiser, desejo que queira. Se não tiver,
que venha qualquer outra pessoa que possa atender, e sim atender com qualidade. Isso também é outra questão que se espalhou muito a respeito dos médicos cubanos, e é, de novo, baseado em racismo e xenofobia, né? De que eles não sabem atender, de que o próprio Bolsonaro estava fazendo, não sabe como que aplica uma bezetacil. Não é assim, são profissionais, merecem absolutamente nosso respeito, e vieram com muita dignidade aqui trabalhar nos lugares onde, de novo, muitas vezes os brasileiros não querem trabalhar, né?